Senhoras e senhores, meu nome é Rodrigo Mariano Gurgel e você está ouvindo Moriar. É hora de falar do que realmente importa. Senhoras e senhores, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem? Como é que vocês passaram a semana? Por aqui, assim, eu tenho só uma coisa a dizer, né? Já é junho. Já é junho, minha gente. Pelo amor de Deus, já é junho. A gente estamos aqui no 6º mês, estamos na metade do ano. Né? Sem querer cair em platitudes, né, em lugares comuns, mas assim, o tempo passa e passa muito rápido. Muito rápido. Sei lá, um mês atrás eu estava entrando no seminário. Um mês atrás. E agora estamos aqui, né? Concluindo já esses anos de formação. É uma loucura. Inclusive ontem, aqui no seminário, quarta-feira, eu estou gravando na quinta, o áudio sai na sexta. Mas ontem a gente teve um churrasco aqui no seminário, ontem à noite, comemorando a visitação de Nossa Senhora, né? A festa da visitação. E num dado momento, a gente começou a, sabe, palhaçada de homem, né? Ficar vendo foto antiga uns dos outros, achando foto antiga, mostrando na roda e dando risada, tirando sarro e tal. E assim, tudo bem. As fotos eram engraçadas. Eu, inclusive, encontrei uma minha de quando eu tinha 17, 18 anos, fantasiado de Papai Noel. Então, assim, deu pra rir bastante. Mas, assim, eu também fiquei um pouco pensativo, né? Porque é interessante, mais do que interessante, é bonito ver como as coisas mudam. Como Deus vai organizando as coisas devagar, sem que a gente perceba. Tem aquele filme, né, O Príncipe do Egito. É uma animação da DreamWorks, se eu não me engano, que conta a história, é uma versão adaptada, né, mas que conta a história da fuga do Egito. Né? Fala de Moisés, tal. E assim, é um filme muito bonito. Eu tento assistir toda a Páscoa, né? Ele e a Paixão de Cristo. Mas nesse filme do Príncipe do Egito tem uma cena em que Jetro, né, que é o sogro de Moisés, na hora que recebe ele ali na sua aldeia, eles estão conversando e rezando ao redor de uma fogueira. São todos judeus, obviamente. E ele canta uma música muito bonita, que agora eu não lembro o nome, mas que vocês acham fácil procurando. E uma das coisas que essa música traz é uma imagem que é o quê? É um único fio, né, de uma tapeçaria. Se a gente fosse olhar tudo pela perspectiva daquele único fio dentro de uma tapeçaria, dentro de algum tapete lindo, né? Esse único fio, ele não entenderia a beleza daquilo que está sendo criado com ele, né? E nem a beleza daquilo que está sendo feito com os outros fios ao seu redor. Ele não vê o conjunto da obra. Por quê? Porque ele está dentro do tapete. Ele não enxerga a paisagem toda. E me parece que as nossas vidas são assim também. Nós não vemos o que Deus está fazendo conosco. Nós não vemos o que Deus está fazendo com as pessoas próximas de nós. Nós não vemos. Nós só vemos as coisas olhando para trás. Rodrigo agora, olhando para trás, para aquele guri de 18 anos, vendo tudo que se passou aí já mais de 10 anos depois. Aí você vê um fio condutor. Aí você vê a mão de Deus conduzindo tudo, né, de modo misericordioso e bondoso e constantemente presente, né, como uma presença perpétua, mas discreta,
que não nos viola de modo nenhum. É uma coisa impressionante. Inclusive, eu recomendo que vocês façam isso, na medida que vocês tiverem essa possibilidade. De parar e realmente olhar para a própria vida, né? Contemplar não o que você fez, o que você deixou de fazer, porque isso não importa. Mas contemplar a ação de Deus na sua vida. Contemplar como, olhando para trás, se você faz isso com um pingo que seja de maturidade, você percebe que há um fio condutor. Há um nexo, há uma linha. Isso é uma coisa incrível. Eu acho, pelo menos. Para mim, parece uma coisa absolutamente... Enfim. Né? Essa introdução aqui, ela seria excelente para um episódio sobre o tempo. Né? Que, inclusive, vai sair. Né? Mas não hoje. Não é o caso. O episódio sobre o tempo talvez seja até o próximo. Né? Sobre a importância do tempo e tudo mais. O que é o tempo. Coisa assim. Que é uma meditação que eu tenho feito, às vezes. E que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque eu acho importante. Então talvez seja o próximo, mas não é esse. Não é esse. Fica aí um mini gostinho e um micro spoiler das coisas que estão por vir. Mas enfim, vamos... Rezemos, né? Rezemos e comecemos, né? Tem aquele trecho da Sagrada Escritura que é comamos e bebamos porque vamos morrer. Então aqui nós rezemos e comecemos porque o tempo é curto, como sempre, e ele urge. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus, nosso Senhor, de nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, esperança nossa, sede da sabedoria, rogai por nós. São Rafael Arnaiz, rogai por nós. São Padre Pio, rogai por nós. Santo Isidoro de Sevilha, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora, só tomar meu gole d'água e a gente começa de vez. Vocês sabem como é que se faz para esconder algo de um católico? Se você tem um pedaço de informação, né? Se você sabe uma coisa e você quer garantir que um católico não vai chegar nessa informação. Se você tem um católico na sua casa e você não quer que ele descubra nunca uma coisa, né? Como é que você faz isso? De forma assim quase infalível. Hein? Você coloca na Bíblia. Põe no papelzinho ali, mete no meio da Bíblia, que assim, ele não vai ficar sabendo, porque ele não vai abrir a Bíblia. Ai, meu Deus. Olha, eu lembrei dessa piadinha, que assim, que é triste, mas é infelizmente muito próximo da verdade. Que... cara, a gente tá muito para trás dos protestantes, né? Claro, eles são hereges, com todo respeito aos ouvintes protestantes, né? Vocês acham que nós somos hereges, e eu digo que, bem, para quem segue a doutrina católica, o protestantismo é uma heresia. A gente pode conversar sobre isso um dia, mas, enfim, meu objetivo aqui não é convencer ninguém. Mas nós estamos atrás no sentido de... no hábito, né? No quesito desse hábito de ter um contato diário com o texto sagrado, sabe? As pessoas, os fiéis, a imensa maioria dos católicos não lê a Bíblia direito, né? Na verdade, nem lê a Bíblia. Você vai numa missa e pede para... levanta a mão aqui quem lê a Bíblia todo dia. Cara, ninguém levanta a mão, entendeu? Ninguém levanta a mão. Então, assim, essa piadinha ela é triste, mas ela é infelizmente verdadeira. Sabe? Infelizmente verdadeira. E eu lembrei dela esses dias. Estava conversando com uma menina, porque, bom, a guria veio conversar comigo
querendo indicação de leitura espiritual. Inclusive, não vou citar seu nome, mas se tu estiver ouvindo o podcast, um abraço, né? Me escreve ali depois para dizer. Eu ouvi o áudio que você começa falando de mim. Enfim, veio essa pessoa no Instagram perguntando sugestões de livros para fazer leitura espiritual. Só que ela me falou uma coisa muito interessante. Ela virou e ela disse: olha, Rodrigo, me indica qualquer livro menos a Bíblia. Aí eu li aquilo e falei: mas meu Deus do céu, como assim? Como assim? Como assim qualquer livro menos a Bíblia, né? Aquilo me deu um choque, assim. É claro, né? Eu insisti, conversamos, tal. Eu passei um livro de meditação. Eu, inclusive, recomendei O Último Diário de São Rafael Arnaiz. Mas aí tentei, ao menos, espero que tenha dado certo, convencer a menina a ler um capítulo do Evangelho por dia, pelo menos, né? Mas assim, eu fiquei pensando nisso, esse negócio que ficou na minha cabeça, porque é um problema real, né? É um problema muito verdadeiro, um problema real, é um problema importante, é uma coisa que a gente não pode simplesmente desprezar, né? A gente não pode simplesmente fingir que esse não é o caso da maioria das pessoas. Claro, talvez a maioria das pessoas não vai virar para um seminarista e falar: eu quero ler alguma coisa de igreja, mas eu quero ler qualquer coisa que não seja a Bíblia. As pessoas não vão ter essa honestidade, não vão ter essa sinceridade. Mas provavelmente a maioria delas não lê. Inclusive você que está me ouvindo aqui, você provavelmente não lê a Bíblia todo dia. Né? E assim, não estou me referindo à liturgia da missa. Tá? Estou me referindo a abrir a Bíblia e ler a Bíblia. Tá? Os evangelhos que seja. Entendeu? Então, assim, as pessoas leem livro de meditação, leem a vida dos santos, leem a liturgia, mas não leem a Bíblia. Diacho. Como assim? Como assim? É uma coisa assim impensável. Tá? Então, vamos conversar. Tá? Vamos conversar sério aqui. Tá? Alguns pontos básicos que a gente tem que deixar claro. Tá? Primeiro, o que é a Bíblia? Tá? A Bíblia é uma coleção de 73 livros e cartas. Tá? 73. Os protestantes, tá? Ali na Revolução Protestante, Lutero tirou alguns livros. Tá? Por quê? Porque eram os livros que tinham que basicamente mostravam que a doutrina que ele estava querendo ensinar ela era errada. Então ele pegou e ele falou: olha, esses livros aqui eles não são inspirados pelo Espírito Santo porque eles discordam de mim. Foi basicamente isso. Tá? E eu sei que parece que dentre as dissensões futuras dentro do protestantismo, porque foram surgindo novas igrejas, e novas divisões, e novas quebras, e novos rompimentos a partir do ato de rebeldia inicial de Lutero. Houveram também outras seitas que quebraram ali, que soltaram outros... Perdão, eu me distraí. Houveram ali outras seitas que cortaram outros livros também. Que cortaram outros livros. De modo que eu não vou dizer para vocês, porque tem tantos livros da Bíblia protestante. Eu sei que tem várias Bíblias protestantes, algumas com mais livros, algumas com menos livros. Mas assim, o que importa é que a nossa tem 73. Tá? A nossa tem 73. Uma forma muito fácil de você conferir se a Bíblia que você tem na sua mão ela é católica, além, é claro, que a Bíblia católica vai ter um carimbo ali da CNBB, entre outras coisas, é você olhar, por exemplo, a Carta de Santiago. Tá? A Carta de Santiago, os protestantes detestam ela, não aceitam ela. Então, se você abrir ali o seu Novo Testamento e você achar a Carta de Santiago, então, muito provavelmente sua Bíblia ela é católica. Mas é interessante que você confira. Você tem ali coisa da CNBB, você tem alguma coisa de algum bispo, você tem, enfim,
né? E tem 73 livros. Tá? Esses livros, né, eles foram escritos por homens, tá? Homens, humanos, mas foram escritos sob a inspiração do Espírito Santo, né? Sob a inspiração de Deus, né? Que é, portanto, o verdadeiro autor da Bíblia. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus conduziu a escrita de cada um dos livros inspirados. Quem decidiu o que ia entrar? Quais seriam as palavras? Como seria dito? Qual seria o conteúdo? Tudo isso foi Deus. Tá? Deus, como eu estava dizendo ali na introdução, né, ele age de uma forma muito delicada, muito gentil, muito sutil. Então, você percebe que, por exemplo, lendo os evangelhos, lendo as cartas, e lendo inclusive até o Antigo Testamento, você percebe que cada livro tem um estilo literário. E não só um estilo literário, cada autor tem um estilo, tem uma forma de falar, uma forma de argumentar, palavras que prefere, tal. Só que assim, nada disso escapa à ação do Espírito Santo. Nada disso escapa à providência. Assim, a menor letra que há nas Sagradas Escrituras só está lá, né? O menor o iota que seja que está lá, só está lá por vontade e decisão do Espírito Santo, tá? Que é o verdadeiro autor da Sagrada Escritura. E a partir daí a gente tira uma série de consequências, das quais nós vamos tratar de algumas em breve, mas uma das principais consequências é que não há erros na Sagrada Escritura. Não há. Tá? Você pode ter erros de tradução, você pode ter enganos propositais, distorções do texto que ocorrem na tradução, com a intenção de enganar, como existem algumas edições que eu não vou citar nomes aqui, porque eu nem sei dizer quais são, né? Vou fazer uma lista exaustiva, não sei dizer, eu teria que pesquisar e trazer para vocês, eu não quero fazer injustiças, mas existem traduções que são puramente ideológicas, que deturpam o sentido, né, original do texto. Mas o texto original da Sagrada Escritura, ou ao menos as boas traduções, né, como por exemplo a Vulgata, né, que é uma tradução, tradução feita por São Jerônimo, muitos anos atrás, e que foi decretada ali, se eu não me engano, foi em Trento, como a tradução oficial, né, da Igreja Católica. Inclusive é um tema que eu posso tratar num outro áudio, né, as traduções da Bíblia, Vulgata, Neo-Vulgata, o que é, o que não é, mas agora não. A Bíblia, essas boas traduções, essas traduções que inclusive foram ditas, olha, não tem erros aqui de moral, não tem erro de doutrina, nada, né, traduções respaldadas pela igreja, você percebe que ali não tem nenhum erro, não tem nada ali que seja mentira, não tem nada ali que esteja contrário à fé, não tem nada ali que possa ser disputado. Né? Por quê? Porque o autor do texto é o próprio Deus. Quem dá o atestado de veracidade daquele texto é o próprio Deus. É o próprio Deus que agiu pelo magistério da igreja, né, para bem, primeiro de tudo, para definir quais seriam os livros da Bíblia. Né? Porque, afinal de contas, quem decidiu, sei lá, por que o Evangelho Apócrifo de Adão não faz parte da Sagrada Escritura? Quem foi? Foi a Igreja Católica. Né? Ou seja, a Bíblia, como nós a conhecemos, ela nasce do seio da mãe igreja. Tá? O que é uma coisa importante, que eu vou aprofundar depois, porque isso diz o quê? Diz que a Bíblia, nascendo no seio da igreja, ela só pode ser interpretada dentro dos limites estipulados pelo magistério. Tá? A gente vai ver o que isso significa daqui a pouco, mas vamos seguir. Então, a Bíblia é uma coleção de 73 livros e cartas de caráter religioso, escrita por homens, sob a inspiração de Deus, que é o seu verdadeiro autor. Espero que isso esteja claro. Próxima pergunta é: para que serve a Bíblia? Tá?
Bom, a Bíblia ela é basicamente metade do depósito da fé. Tá? Ou seja, ela é uma das duas fontes da revelação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus se revela. Tá? Vocês devem ter aprendido isso em catequese. Deus se revela ao homem. E Deus se revelou principalmente ao homem, né, a partir da encarnação de Cristo, que é o próprio Deus assumindo uma natureza humana para se comunicar a nós e nos salvar. Tá bom. Toda a revelação de Deus faz parte de uma coisa que chama depósito da fé. Esse depósito da fé é onde está contida todas as verdades da fé. Esse depósito foi confiado à igreja para guardá-lo, interpretá-lo e ensiná-lo aos fiéis. Tá bom? Esse depósito da fé ele é composto principalmente por duas coisas. A tradição oral, que é a revelação oral, ou seja, ela foi transmitida somente de modo oral pelos apóstolos, tá? E a revelação que está por escrito, que é o que? É a Sagrada Escritura. Tem um bicho andando na minha mesa. Eu mato o bicho ou eu deixo ele andando enquanto eu falo? Eu vou matar, ou menos tirar ele daqui, porque senão eu vou ficar olhando o bicho e eu vou me distrair. Pera aí. Aí, tá feito, resolvido. Perdão, gente, pela interrupção. Mas eu ia me distrair se eu deixasse o bichinho andando ali. Tá. Então, a tradição, a sagrada tradição, com T maiúsculo, tá? Que é diferente de só uma coisa velha que foi passada pelas pessoas, não, sagrada tradição, ela é tão infalível quanto a Sagrada Escritura. Tá? Que ela é o quê? Ela é as coisas que os apóstolos ouviram de Nosso Senhor, né? E foram transmitindo para as pessoas que eles ensinavam, e que a gente encontra principalmente aonde? Nos Santos Padres, na patrística. E aí tem uma série de critérios para a gente ver o que é parte da Santa Tradição e o que não é. Mas o assunto de hoje é Bíblia, não tradição. Podemos fazer um outro áudio sobre tradição em algum momento. E aí a gente fala disso. Mas a Sagrada Escritura, ou seja, a Bíblia inteira, Antigo e Novo Testamento, fazem parte da revelação, da parcela da revelação que foi escrita. Tá? Então assim, se você deixa a Bíblia de lado, se você fica só com a tradição, só com, por exemplo, o que é dito da tradição pelo magistério da igreja, tem todo um pedaço ali do que Deus quer ensinar para nós sobre Ele mesmo que você simplesmente está deixando de lado. Tá? O que aí já nos leva a uma outra questão, que é por que por que todos nós devemos ler a Bíblia? Tá? E o primeiro é justamente esse. Deus quis dar-se a conhecer pela Bíblia. Deus quis chegar até nós por meio daquilo. O texto da Sagrada Escritura é basicamente o Espírito Santo falando a nós sobre Deus. Sobre a ação de Deus na história, sobre a ação de Deus na nossa salvação, sobre a forma como Deus nos ama, sobre a forma como Deus espera ser amado por nós, sobre a forma como Deus, encarnado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, caminhou e fez milagres, e agiu e ensinou. A Bíblia é como se fosse a narração feita pelo próprio Deus da ação de Deus na história. E isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque Deus está fora do tempo. Tá? Então, quando Deus escreve aquilo ali, por meio dos agiógrafos, como a gente chama os escritores dos textos sagrados, os agiógrafos, ele tinha tudo em vista. Nada nunca escapa à atenção de Deus. Tá? Nada nunca escapa à atenção de Deus. Então, assim, quando fulano estava lá escrevendo, São Mateus estava lá escrevendo a narração do que Nosso Senhor Jesus Cristo falou no Sermão da Montanha, Deus, que agia por meio dele, inspirando-o que palavras dizer, que fatos narrar,
o que colocar no texto, o que não colocar. Deus pensava não só na igreja, e não só de forma geral, ele pensava em você, e pensava em mim, e pensava naquele dia que o Rodrigo ia abrir o Evangelho, e ele ia olhar ali no Evangelho de Mateus, e ia ali ler as bem-aventuranças, e aquilo ia afetar profundamente a cabeça dele, a alma dele, e a forma como ele encara a vida. Entendeu? Então, nada escapa à providência, nada escapa ao olhar atento e amoroso de Deus. Então, Deus escreveu aquilo, Deus inspirou aquele texto e escreveu, dá para dizer que escreveu sem nenhum problema. Deus escreveu aqueles textos pensando em você, pensando no que Ele queria que você soubesse dele, e pensando no efeito que aquelas palavras teriam sobre você cada uma das vezes que você as leria durante toda a sua vida. Do que ele queria que você soubesse dele. Então, assim, não é exagero quando dizem que a Bíblia é um texto sagrado, é um texto vivo e atual, porque de fato é. Porque é um texto que foi escrito no tempo, mas por uma inteligência, que é a inteligência divina, que está fora do tempo. Então é um texto, sob certo aspecto, eterno. Porque Deus é eterno. E Deus, desde sempre, desde antes da criação do mundo, soube o que ele iria querer falar de si mesmo nesses livros que hoje, no ano de 2023, chegam até nós com tanta facilidade. Tá? E precisamente por isso é atualíssimo. É um texto vivo. Tá? É um texto que pulsa. Sabe? É o texto que alimentou os santos. É um texto que alimentou a igreja, que alimenta os santos, que alimenta a igreja. A Sagrada Escritura, ela é... Tem um texto, inclusive, dentro da própria Sagrada Escritura, que tem ali uma série de... Nossa Senhora está falando, né? Eu não lembro onde é, porque eu não tinha pensado em falar exatamente isso. Que ele diz, porque o reino dos céus é como um pai de família, né, que tira do seu tesouro coisas velhas e coisas novas. Né? Esse baú do pai de família, da onde saem coisas velhas e coisas novas, é perfeitamente um símbolo de todo o depósito da fé, mas também da Sagrada Escritura. Porque tem as coisas velhas, ou seja, as coisas antigas, os dados ali históricos que estão contidos na Sagrada Escritura, mas também as coisas novas, as coisas que Deus quer falar para você, sobre a sua vida, sobre Ele mesmo, sobre o mundo. E que se você não lê a Bíblia, você não sabe. Você está ignorando Deus. Porque sim, Deus fala conosco no nosso coração, Deus fala conosco em nossa vida, mas Deus, bem, Ele tem os meios pelos quais Ele quer falar a nós. E se nós não ouvimos, se nós não utilizamos, se nós nos negamos a utilizar os meios pelos quais, se nós nos negamos a conhecer a Deus pelos meios, por meio dos quais Ele quer se dar a conhecer, a culpa é nossa. Nós estamos decidindo não conhecer a Deus. E nós seremos cobrados por isso. Tá? E uma outra coisa, nós temos que conhecer Jesus Cristo. Tá? Nós temos que conhecer Jesus Cristo. Qual é o fim da vida humana? Conhecer, amar e glorificar a Deus. Quem é Jesus Cristo? Deus. Então eu tenho que conhecer Cristo. E se eu quero conhecer Cristo, se eu quero ter uma relação próxima com Ele, eu tenho que saber quem Ele foi. Não só enquanto Deus, mas enquanto homem. Aonde Ele nasceu, o que Ele fez, como Ele falava, como Ele andava, com que tipo de pessoa Ele convivia, qual foi a cultura dele, como Ele construía as frases,
Como ele pensava, como ele agia, como ele reagia a situações, como ele reagia a críticas, como ele reagia a ofensas, como ele reagia a cobranças, como ele reagia à dúvida das pessoas, como ele reagia àqueles de duro coração. Quem foi Cristo? Ele disse, eu quero que você me conheça por isso aqui. Está aqui a minha biografia, a minha vida escrita por mim mesmo, praticamente. Leia, aqui está. E você diz, não quero. Como você vai ser amigo de alguém se você não quer conhecê-lo? Se você não quer ouvir ele falando de si mesmo? Você não lê a Bíblia é basicamente você virar e falar, olha, Jesus, eu amo muito o Senhor. Eu amo muito o Senhor. Mas assim, eu não quero conversar com o Senhor. Eu quero conversar com os amigos do Senhor, que são os santos. Tá? E eu quero que eles me digam o que eles sabem de ti. Mas assim, conversar contigo eu não quero. Isso é amor? Isso é amor? Isso é um católico fazendo tudo que pode, tudo que está ao seu alcance para conhecer e amar a Deus? Não é. Não é. E assim, eu sei que está soando como um esculacho, tá? E talvez até seja um pouco de esculacho. Mas não é a intenção. Por quê? Porque eu mesmo nunca tinha pensado nessas coisas. Tá? Teve que vir um dia para mim, um padre, não lembro quem foi, realmente não lembro, mas teve que ter ali, depois da minha conversão, em algum momento, um cara que chegou para mim e falou que a Bíblia é importante, cara. A Bíblia não é coisa de protestante. A Bíblia é católica, profundamente católica. Tanto que os protestantes mutilaram a Bíblia. Então, assim, você precisa do Evangelho. Tá? Talvez você não precise ler o Antigo Testamento. É bom, tem coisas lindas, é profundo, mas não é, sabe? Porque o Novo Testamento é a conclusão do Antigo. Então, se você tem ali muito medo, né, de ler o Antigo Testamento, não sei o que, você pode. Não é tão urgente que você o conheça. Mas o Novo é urgente. É urgente. Por isso que é recomendado. Leia todo dia um capítulo, ao menos. Leva 3 minutos, 5 minutos se for um capítulo grande. Entendeu? Nem que seja só para conhecer. Idealmente para meditar, mas nem que seja só para conhecer. Tá? E o texto é uma coisa tão profunda, tão bonita, que assim, você vai ler e reler, e reler, e reler, e reler, e você vai ver que assim, não fica repetitivo, não fica chato, porque é sempre novo. Eu lembro disso a Santa Teresinha. Santa Teresinha, ela dizia que muitas vezes a imitação de Cristo, que era uma coisa que ela lia bastante, ficava seca para ela, não dava frutos espirituais. Os escritos de santos às vezes também não davam frutos espirituais, ela não conseguia meditar, mas que ela sempre conseguia meditar com o Evangelho. Que o Evangelho, ele sempre rendia frutos, ele sempre tocava, sempre a movia de alguma forma. Porque é isso que o Evangelho faz. Se a gente está disposto, né, Deus sempre está falando conosco ali. Sempre. Sem exceção. Sempre. Tá? Bem, mas aí nós temos como ler a Sagrada Escritura. Né? Bem, eu poderia te responder que você deve ler a Sagrada Escritura com os olhos, começando pelo começo e indo até o final. E eu não estaria errado. Tá? Mas é o seguinte, tá? Pera aí, tomar um gole d'água. Tem 2 formas principais da gente ler a Bíblia, tá? A gente pode ler como uma história. Isso que vocês estão ouvindo? Estão ouvindo esse sino? Isso é o sino para o horário do esporte, que eu não vou fazer. Não porque eu não queira fazer esporte. Não porque eu seja um gordo sedentário. Não por isso. De modo nenhum. Não vou fazer o esporte porque eu estou aqui, profundamente ocupado em servi-los, em gravar este áudio.
né, em alimentar as almas de vocês. Né? Esse é o único horário do dia em que eu poderia fazer isso. Não há outro. Não há outro. Assim, fazer isto no horário do esporte é a minha única opção. Tá? Então, assim, vejam como é triste a minha vida. Porque, assim, eu não posso ir jogar bola. Porque, assim, que é uma coisa que desde pequeno eu sempre gostei muito de futebol. Sempre muito. Não posso porque estou aqui gravando. Não é triste? Não é terrível? Não é? Vocês conseguem imaginar a dor, né, no meu coração? É um absurdo, né? O cara não tem nenhuma vergonha de falar um negócio desse. Contar uma mentira dessa. Não é mentira, é uma ironia, né? Mas tudo bem. O que eu tava falando? Tá, tem duas formas da gente ler a Bíblia, principalmente. A primeira é ler como uma história. Que é ler para conhecer. Porque é bom que nós tenhamos familiaridade com a Sagrada Escritura, familiaridade especialmente com o Novo Testamento, né, com a vida de Nosso Senhor, com os acontecimentos, com o que Ele fez, o que Ele deixou de fazer, que essas ações de Cristo, a vida de Cristo, povoem a nossa imaginação, que Ele esteja vivo ali, não como uma ideia, como um amiguinho imaginário, mas a vida concreta dele esteja ali na nossa cabeça. Isso a gente só alcança como tendo esse contato frequente com a história da vida de Cristo. Existem biografias excelentes de Cristo. Inclusive, cadê aquela? Eu tenho uma aqui que é maravilhosa. Não lembro o nome. Eu não estou achando na estante agora. Que é de um tal de Pérez Urbel, acho, ou algo assim. Tá? Procurem. É excelente. Então são boas biografias. Tem a biografia de Cristo do Ratzinger, né? Depois foi ser o Papa Bento XVI. Temos a biografia de Cristo escrita por Fulton Sheen. Então, assim, são coisas que valem a pena ler. Porém, né, como eu disse, esta aqui foi escrita pelo próprio Deus. Né? Então, é a superior a todas elas. Então, você pode ler como uma história, para conhecer, para ter familiaridade com aquilo. E isto é o que eu digo quando eu estou recomendando que as pessoas leiam pelo menos um capítulo todo dia. Não é que você tem que ler e meditar profundamente um capítulo todo dia. Não, se você quiser é melhor. Né? Mas não. Assim, você tem que só ler. Ler. Como quem está lendo uma história, porque aquilo também é uma história. Ler para conhecer. Tá? E aí temos o outro modo de ler a Bíblia, que é o quê? É você lê-la para meditar. Ler rezando. Ler querendo se aprofundar naquilo, rezando com as palavras de Deus. Que aí sim a gente entra na dimensão espiritual da coisa. E, bem, eu não vou fazer um passo a passo de como se medita aqui. Tá? Quem tiver interesse, ali no meu Instagram vocês encontram acesso para o grupo da Filoteia, né? Que é um grupo de Telegram, que ano passado eu gravei áudios comentando os capítulos da Filoteia durante o ano inteiro. E um desses áudios eu faço um passo a passo de como fazer a meditação católica. É um passo a passo mesmo, é bem assim didático, e tem inclusive um PDF que eu compartilhei no grupo logo após, com o passo a passo escrito. Então assim, não tem acesso só quem não quiser. Um outro dia eu posso talvez fazer uma regravagem daquilo aqui, ou até fazer uma versão aprofundada aqui para vocês, mas a princípio vocês podem usar aquele. Mas quando a gente está meditando a Sagrada Escritura, a gente tem que ter uma coisa muito importante em mente. Essa coisa são o quê? São os quatro, não dá. Esta coisa é os 4 sentidos da Sagrada Escritura. Os 4 sentidos que a igreja reconhece, que são, inclusive São Tomás de Aquino reconhece, os santos padres também. Né? Que sim, é a forma como a gente sempre encarou a Sagrada Escritura. Tem 4 sentidos ali. Tá? O primeiro sentido é o sentido literal. Tá? Ou seja, é o que está escrito, o que aquilo quer dizer.
de forma objetiva, clara e direta. Este sentido ele é a base para todos os outros sentidos. Tá? Nenhum sentido espiritual, nenhum sentido interpretativo da Sagrada Escritura pode ir contra o sentido literal do texto. Por quê? Porque isso seria violar o texto conforme o Espírito Santo desejou escrevê-lo. Entende? Então o Espírito Santo quis que o texto fosse produzido daquela forma, então ele deve ser encarado como verdadeiro daquela forma. Eu não preciso mutilar o sentido literal do texto para tirar conceitos espirituais dali, para conversar com Deus a respeito daquilo. Não, justamente o contrário. Eu só estarei dentro daquilo que Deus quer se eu respeitar a obra de Deus, que foi que o texto fosse escrito daquela forma. Tá? Agora, para a gente conseguir entender o sentido literal da Sagrada Escritura, eu tenho que ter em mente o que? Bem, o autor próprio mesmo daquilo foi o Espírito Santo, mas ele utilizou-se de autores humanos. Então nós temos ali gêneros literários, nós temos figuras de linguagem, nós temos a cultura do povo que escreveu. Tá? Então, há uma certa interpretação que é necessário que se tenha para que se veja qual é o sentido literal da coisa. Tá? E isso eu encontro como? Bem, primeiro lendo com caridade, lendo sem cair na desgraçada mania que muitas pessoas têm sem perceber, que é ler a Bíblia indo contra a Bíblia, que é ler a Bíblia questionando a Bíblia. Não, é a palavra de Deus, é um texto sagrado, nós temos que ler aquilo com docilidade. Com docilidade. Tá? Sem fazer falsas dialéticas, forçar dialéticas de ou isso ou aquilo. Sem querer impor a nossa cultura, o nosso entendimento a um texto antigo, sem estar duvidando e querendo que o texto se explique para nós como se Deus nos devesse explicações. Temos que fugir desta forma de ler, mas sim encarar o texto com docilidade. E naquilo que nós não consigamos e naquilo que nós encontremos dificuldade para decifrar, dificuldade para entender, para ver onde é que está ali realmente o sentido literal, o que está realmente sendo dito aqui, eu recorro ao quê? Eu recorro à intérprete oficial da Sagrada Escritura, que não são os estudiosos filhos de uma santa mãe que pegam o texto sagrado, dissecam ele embaixo de um microscópio, comparando manuscritos perdidos que eles tiram da bunda deles, tá? E querendo dizer pra gente o que a Bíblia diz assim. Não é assim. Tá? Quem diz qual é o sentido literal da Bíblia não são os acadêmicos. Os acadêmicos que se explodam e que vão todos para o inferno abraçados com seus manuais e com seus microscópios e manuscritos. A intérprete oficial da Sagrada Escritura é a Santa Mãe Igreja. E você encontra a interpretação oficial não nos rodapés das Bíblias, que em sua imensa maioria são terríveis. Não leiam os rodapés das Bíblias de vocês. Ou se quiserem ler, leiam, mas leiam assim com muita cautela e não tomem aquilo como verdade. Tá? A intérprete oficial da Bíblia é a Igreja e você encontra essa interpretação oficial aonde? Nos Santos Padres, tá? E no Magistério, nas encíclicas, nos dogmas, nos textos produzidos pelos papas, tá? Pelos santos papas. Então, tenham muita prudência nisso. Tá? Aproximem-se do texto sagrado com humildade. Quem se aproxima da Bíblia com soberba nunca irá entendê-la. Tá? Nunca irá entendê-la. Bom, qual é o próximo sentido? O próximo sentido é o sentido alegórico. Né? Ou seja, dá para dizer que é o sentido simbólico do texto. Tá? Que vai mostrar as realidades espirituais daquilo. Tá? Porque quando a gente fala alguma coisa,
a gente está se utilizando de símbolos, né? Por exemplo, eu digo fogo, você pensa no fogo. Ou seja, o som que eu disse, o som da palavra fogo, a própria palavra fogo, ela é um símbolo para a realidade concreta do fogo. Tá? Isso que é um símbolo. Um símbolo ele significa algo que não está presente. Isso é normal. Todo livro que você lê, cada palavra que está escrita ali é um símbolo que significa uma coisa. Agora, quando a gente está falando de Deus, que é quem é o grande autor da Bíblia, como ele é o criador de todas as coisas, então as próprias coisas que as palavras significam outras coisas. Então a gente pode ter essa interpretação simbólica da Sagrada Escritura. E que vai dar um outro nível de profundidade, de complexidade para aquilo, que vai permitir que a gente reze com aquilo. Tá? Sempre lembrando que isso acontece dentro dos limites impostos pela doutrina oficial da igreja e pelo texto e pelo sentido literal. Tá? Um outro sentido, o terceiro sentido do texto sagrado é o sentido moral, ou seja, vai nos mostrar o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que é certo, o que é errado. É um ensino. E é claro, tem que ter um pouco de cuidado aí, porque dentro da Sagrada Escritura há pessoas más, há ações erradas. Né? Há pessoas que cometeram erros. A gente não pode achar que só porque alguém está descrito na Bíblia fazendo algo, a pessoa está certa. Né? Por exemplo, tem ali uma cena do Antigo Testamento, eu não lembro o nome das pessoas envolvidas, mas tem um sujeito lá que ele mora em Sodoma e na hora que ele recebe os anjos do Senhor em casa, uma multidão aparece na porta querendo destruí-los ou alguma coisa assim, e ele, para acalmar a multidão, ele oferece as filhas para a multidão, né? Para que a multidão as estupre. E eu estava lendo isso faz uns meses atrás e eu achei uma coisa muito interessante, porque nos comentários da Bíblia que eu estou lendo, são bons comentários, a maior parte deles, tem alguns que são estranhos, mas enfim, são bons comentários, cita uma coisa muito interessante, cita o seguinte: olha, a maior parte dos santos padres condena a ação de fulano de tal. Acho que até unanimamente, todos os santos padres condenam a ação de fulano. Mostra que ele cometeu pecados gravíssimos aqui. Então você vê, você tem ali um cara importante na narrativa histórica do que aconteceu ali, do que de fato aconteceu, e os santos padres dizem que ele errou. Então, na hora que eu vou fazer uma leitura moral da Sagrada Escritura, eu tenho que cuidar disso. Ou seja, esta ação moral aqui, este ensinamento, ou esse fato que eu quero tomar com sentido moral, ele está de acordo com aquilo que a igreja ensina que é a moral? Ah, está. Então, beleza. Então, tá aqui. É um exemplo. Mas notem como é aquilo que eu falei para vocês há pouco. A Bíblia surge dentro da igreja. A igreja tem a autoridade de interpretá-la de modo oficial. Tá? Então, se você tira a Bíblia dos limites da igreja, você pode obrigar ela a dizer o que você quiser. Que é o que fazem os esquerdistas para falar mal da igreja, que é o que fazem os protestantes que ficam loucos porque eles creem na tal da livre interpretação da Sagrada Escritura. Só que assim, se você vai interpretar a Bíblia do jeito que você quiser, você pode fazer ela dizer qualquer coisa. Eu posso justificar a escravidão, eu posso fazer o que eu quiser. Por quê? Porque eu estou separando a revelação escrita da revelação oral. Eu estou tirando ela do seio da casa onde ela nasceu, que é o seio católico. Eu estou separando o texto da tradição. Eu não posso. Uma coisa alimenta a outra. Quem vai me dizer como interpretar a Bíblia é a tradição. E quem vai me dizer como olhar a tradição é o texto sagrado. Uma coisa não se separa da outra. E os dois ali sustentados e ensinados pelo magistério. Então nunca separe a Bíblia da tradição
e nunca separe a Bíblia e a tradição da Santa Igreja. Se você faz isso, se você quebra esta tríade, para não dizer trindade, né? Se você quebra esta tríade, né? Tradição, escritura, magistério, vai dar ruim. Você vai entender mal, você vai cair em bobagem, entendeu? Não vai dar certo. Por fim, o último sentido da Sagrada Escritura é o sentido anagógico, que tem a ver o quê? Tem a ver com as realidades futuras. Tá? Tem a ver com as realidades futuras. Ou seja, o céu, o inferno, o purgatório, Jerusalém Celeste, todas essas coisas. É muito próximo ali do sentido alegórico, na verdade. Tá? É uma coisa assim muito próxima, muito uma do lado da outra. E eu, pessoalmente, nos meus estudos, eu não percebi muito sentido em fazer essa distinção entre o alegórico e o anagógico, mas se os santos padres fizeram, algum motivo tem. Se alguém conseguir entender essa distinção melhor aí, por favor, me mande um e-mail, me mande uma mensagem, que eu inclusive posso trazer no próximo áudio, mas pelos meus estudos eu não vi muito sentido nessa distinção. Tá? Então, para a gente conseguir pegar bem o esqueminha, isso inclusive está citado no catecismo, né? Tem um resumo muito breve, que diz o seguinte: a letra ensina os fatos, não os fatos passados. A letra ensina os fatos, sentido literal. A alegoria me ensina no que crer, sentido espiritual. A moral me ensina o que fazer, né? E a anagogia, para onde eu devo tender, para onde eu devo ir, o que eu devo buscar, que é o céu e as realidades eternas. Tá bom? Agora, vamos pensar assim de forma prática. Tá? Vamos pensar de forma prática num exemplo concreto de uma coisa que está narrada na Sagrada Escritura. Vou pegar um exemplo do Antigo Testamento e um exemplo do Novo. Tá bom? No Antigo Testamento, vamos pensar quando os israelitas fugiram do Egito e estão ali atravessando o Mar Vermelho. Tá? Sentido literal. Bem, aquilo aconteceu. Né? Eles atravessaram o Mar Vermelho. Moisés abriu as águas, eles atravessaram o Mar Vermelho. Aquilo é uma realidade concreta que se deu na história. Sentido alegórico. A que realidades espirituais aquilo simbolicamente se refere? Bom, por exemplo, aquilo se refere ao batismo. Né? Ao batismo. Pense, né? O povo passando pela água, né? Saindo do outro lado. As águas são símbolo de morte, muitas vezes. O batismo é a união, a morte, a ressurreição do Senhor. Tal. Então, tem ali uma figura simbólica do batismo. Qual o sentido moral que a gente pode tirar dali? Muitos. Também muitos alegóricos, mas dos sentidos morais, um que se destaca, bem, confiar em Deus. O texto narra pra gente que o mar se separou e fazia como que 2 muros ao lado do povo que passava. E que antes disso, muitos do povo estavam confusos, com medos, achando que teriam sido abandonados por Deus, que estavam encurralados pelos egípcios, que seriam mortos. Mas Deus age, Deus mostra o caminho, né? Deus cuida do seu povo. Ou seja, nós devemos confiar em Deus. Deus cuida de nós. Tá? Então, sentido moral, confiar em Deus. Sentido anagógico, né? De que modo isso trata das realidades eternas? De várias formas também, mas vamos pensar ali. Se a gente pensa na água do mar como um símbolo do pecado, um símbolo das realidades mutáveis do mundo, etc, etc, você pode ver como o cristão caminha pelo mundo, né, pisando em terra firme, ou seja, ele caminha pelo mundo pisando em coisas sólidas, né, até sair do outro lado, né, onde ele estará pisando novamente em algo só sólido, sem as águas, sem a confusão do mundo, ou seja, ele estará no céu. Tem ali um trajeto, primeiro que se faz por meio do pecado, mas sem se deixar dominar pelo pecado, sem se deixar levar pelas águas do mundo, até ali, quando você está em terra firme, na Jerusalém Celeste. Está aí um exemplo de uma interpretação anagógica do texto. Agora, um exemplo de uma passagem ali do Novo Testamento, a gente pode pensar
na vocação dos apóstolos para serem pescadores de homens. Eu não tinha separado ela aqui, então não sei se está para vocês exatamente qual evangelho está, qual capítulo e tal, mas todo mundo conhece. Está lá os discípulos, pescaram a noite inteira, não conseguiram nada. Nosso Senhor vem, pede a barca de Pedro emprestado para pegar, e aí diz para eles irem mais fundo. Eles vão mais fundo, jogam a rede mais uma vez, tiram um excesso de peixes, assim, quase afunda os barcos, adoram a Cristo, e Cristo chama-os para segui-lo e diz que eles se tornarão pescadores de homens e não mais pescadores de peixes. No sentido literal, bem, é isso, aconteceu o fato. No sentido alegórico, qual que é o sentido espiritual disso? Bom, a gente pode, por exemplo, pensar em como Cristo nos chama a converter até mesmo as nossas ações. Ou seja, Ele me chama no momento que eu estou no mundo, tá? Eu estou no mundo fazendo um trabalho mundano, e Ele me chama a sobrenaturalizar aquilo. Ou seja, o cara pescava peixes, agora ele pescará homens. O ato de pescar ainda existe. Ele ainda fará algo muito parecido. Mas aquilo que ele fazia ganha uma dimensão eterna, uma dimensão sobrenatural. Essa é uma possibilidade que eu pensei agora. O sentido moral dessa passagem sempre dizer sim a Deus. Porque Pedro não achava que aquilo ia funcionar. Tanto que Pedro disse, tá bom, eu vou jogar, mas eu vou jogar na tua palavra, confiando na tua palavra. Porque eu acho que não vai dar certo. Se ele tivesse ouvido a si mesmo e não a Deus, não teria conseguido aquilo. Por exemplo. O sentido moral, trabalho sem Deus não serve para nada. Eles pescaram sozinhos a noite toda, não conseguiram nada. Quando Jesus entra na barca, ou seja, quando Jesus se une ao trabalho deles, aquilo ali rende frutos, e frutos abundantes. Por fim, o sentido anagógico, a gente pode ver ali justamente a questão da igreja, como a Jerusalém Celeste, na figura de Pedro, que vai reunir todos os peixes na sua barca, e não vai afundar. E vai nos conduzir ao céu. Também é uma possibilidade. Tá? Então, os 4 sentidos são esses: literal, alegórico, moral e anagógico. Aí alguém vai me perguntar, Rodrigo, mas como é que eu faço para aprender a interpretar a Bíblia? Primeiro, rezando. Tá? Segundo, lendo os Santos Padres. Leiam os Santos Padres. A Catena Áurea é um compilado das interpretações dos Santos Padres da Sagrada Escritura. E você encontra isso para comprar os livros, mas você encontra de graça na internet, em inglês, em espanhol. Deve ter em português também, mas meu amigo, espanhol é português enrolado. Então assim, sabe ler português? Sabe? Então você consegue ler em espanhol, não seja preguiçoso. Tá? Então assim, leiam os Santos Padres, leiam o Santo Antônio, que foi um grande interpretador da Sagrada Escritura, leiam o Padre Vieira, não é santo, mas também foi um grande pregador, então você vê ali uma forma viva de como interpretar a Sagrada Escritura. Mas leiam, acima de tudo, a Sagrada Escritura. Leiam a Bíblia, tenham contato com a Bíblia. Porque vocês vão ver ali, no Novo Testamento, Jesus interpretando a Bíblia, citando passagens do Antigo Testamento e dando um novo sentido a elas. Vocês vão ver os apóstolos interpretando os Salmos. Vocês vão ver São Paulo citando passagens do Antigo Testamento. Vocês vão ver como eles mesmos interpretavam a Bíblia, como eles encaravam todos esses sentidos. Entendeu? Vocês vão ver isso na prática. Então, tenham este contato diário com a Sagrada Escritura. Mas por onde eu começo? Cara, começa ali por São Mateus. Vai lendo, até Apocalipse. Acabou, volta para Mateus. Um capítulo por dia não dói. Talvez doa, porque a gente é pecador, preguiçoso, essas coisas todas. Então, talvez doa um pouco. Mas vale a pena. Vale a pena. E se torna um hábito, um bom hábito, um hábito que vai edificar vocês, que vai aproximar vocês de Deus. Então, assim, Deus nos deu um presente tremendo com a Sagrada Escritura.
não abram mão disso. Tá bom? Então é isso. Por hoje é isso. Se o áudio foi útil para vocês de alguma forma, eu peço que você considere me ajudar. Né? Eu tenho uma plataforma no Apoia-se, http://apoia.se/Morier, né? Em que você pode ajudar no trabalho, contribuir financeiramente e ganhar recompensas específicas, coisas que podem te ajudar. Então tem textos, tem aulas, uma série de outras coisas. E por fim, né, as orações nessa semana, eu peço que vocês rezem pelo Gabriel, que é um amigo meu que está completamente sem voz e que está gripado, né, que ele melhore logo. Peço que rezem pelas almas das crianças abortadas, né, e de suas mães, especialmente das mães que morreram enquanto abortavam seus filhos, para que Deus tenha misericórdia delas e lhes conceda a salvação e lhes poupe do inferno. Rezem, por favor, pelos nossos bispos, e rezem uns pelos outros, pela nossa conversão, sempre que puderem, por mim também, que preciso muito das orações de vocês. Tá bom? Um grande abraço para todos, tá? Uma boa semana, e assim, não se esqueça, tá? Deus te ama muito, muito mais do que você imagina.